Nunca te apoies no pessimismo para deixar de lutar. O que os outros conseguem através do trabalho, obterás também se tiveres paciência e perseverança. Não pretendas iniciar a vida por onde os outros a estão concluindo. O êxito depende de muitas tentativas que não deram certo. O fracasso sempre ensina o modo como não se deve fazer as coisas. Insiste no teu serviço, com otimismo, e avança com vagar na direção da tua vitória. Cada dia vencido são 24 horas que ganhastes. Então é com essa mensagem de esperança que eu convido a todos vocês, aos que quiserem, aos que desejarem, fecharem os olhos. E vamos fazer uma prece nesse momento, agradecendo ao Senhor, nosso Mestre e amigo Jesus, que Ele possa nos conduzir nesse dia de hoje, nos entregando aquilo que nós precisamos nesse momento, a força e o fortalecimento que é necessário ao nosso desenvolvimento, ao suporte das nossas condutas, das nossas dificuldades, e que saibamos vencer cada uma dessas 24 horas para a gente alcançar aquilo que a gente sempre busca, que é estarmos mais próximos dos ensinamentos de Cristo, da forma como Ele espera que nós chegamos lá na frente. Que o Senhor possa então nos conduzir na absorção de cada palavra que será dita e no fortalecimento do nosso espírito. Assim seja. Bom dia. Bom dia maior agora, né? Bom dia. Deixa eu pegar uma aguinha aqui, você sente. Bom, com muita alegria que eu retorno aqui a essa casa mais uma vez desse ano e agradeço sempre a Jesus a oportunidade que Ele nos concede de podermos, mesmo assim numa manhã um pouco mais fria do que o habitual, né? Nós estamos habituados a esse frio aqui, mas nós não podemos, né, nos acomodar e enfrentar os desafios. A vida é feita de desafios e cabe a nós sabê-los enfrentá-los, né? E se nós nos acomodarmos, nós nunca iremos dar um passo à frente. E cada manhã que nos é reservado, né, é uma oportunidade de darmos um passo à frente. Cabe a nós sabermos como nós vamos direcionar os nossos passos em cada manhã, né, que nos é oferecido. Nossa oportunidade de estarmos aqui na Terra, ela é muito valiosa, sabemos, né, o quanto nós ansiamos, né, por isso. Antes de retornarmos à carne, provavelmente nós não lembramos desses momentos de conflitos que nós vivenciamos no passado e o quanto nós ansiamos por uma nova oportunidade para que possamos assim refazermos os nossos passos equivocados. Razão porque grande parte, né, da nossa razão de estarmos aqui são os nossos passos equivocados. Mas pela misericórdia divina e pela bondade dos amigos espirituais, sempre nos é aberta uma porta, né, para que possamos ter esse recomeço. Então, a gente podemos dizer que é muito importante nós termos essa conscientização de que cada dia é uma preciosa oportunidade, que nós não devemos desperdiçá-la. E hoje nós estamos aqui nessa manhã, procurando aproveitar essa oportunidade através de mais um estudo de um capítulo da obra do livro Pão Nosso, né? Que é o livro que nós vamos hoje falar a respeito, né? O Pão Nosso. Esse é do conhecimento de vocês, né? Essa série, né, no qual tem mais 4 livros, né? E Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva e mais 2, se não me engano. São livros importantes. Cada uma dessas 4 obras, ele é composto de cerca de 180 lições, né?
e cada uma delas nos traz grandes ensinamentos. O ensinamento de hoje, né, o capítulo de hoje é o capítulo 12, intitulado Pensaste Nisso, né, cuja introdução, como sempre, Emmanuel inicia, né, com um versículo do Evangelho de Jesus Cristo, e aqui ele escolheu para a reflexão a segunda carta a Pedro, capítulo 1, versículo 14, né, na qual ele inicia da seguinte forma: sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, segundo o que também nosso Senhor Jesus já me tem revelado. Pensaste nisso, né? O que nós temos pensado, né? Essa capacidade de pensar, né, que foi dado à espécie humana, né? Quantos e quantos milhares de anos, né, que a forma humana foi galgando, né, ao longo dos milênios, né, até alcançar o nível da razão, do raciocínio, né? Quantos milênios dispensados, né? O quantos espíritos superiores não trabalharam para que a forma humana, né, tenha essa capacidade de pensar, não só de pensar, mas principalmente discernir, né, os nossos pensamentos. Que pensar é uma capacidade inerente ao ser humano, mas como pensar, né? O que pensar? Pensaste nisso. Só o título, né, já nos diz o que. Pensar nisso o que, né? E nesse capítulo, Emmanuel, ele começa falando com relação à desencarnação. Faz alusão à desencarnação, faz alusão ao nosso corpo físico, quando ele disse, tabernáculo, este meu tabernáculo. Nós sabemos que tabernáculo, na antiguidade, era um local sagrado, né, onde os cristãos, né, os religiosos da época, né, eles se reuniam no contexto judaico, né, era uma tenda sagrada, portátil, que eles levavam consigo, e ali nessa tenda colocava os objetos litúrgicos sagrados, né? Então, tenda sagrada. Então, Jesus está fazendo aqui uma ilusão que o nosso corpo é como se fosse uma tenda sagrada. Então, o nosso corpo é um local sagrado, assim como o tabernáculo, né, também era um local sagrado. Então, Jesus já começa colocando para nós o respeito que nós devemos ter para com o nosso corpo, porque ele é uma estrutura sagrada. Ele é um empréstimo que nos foi consagrado e que devemos devolver novamente esse corpo, né? Agora, como nós temos tratado o nosso corpo, né? De que forma nós estamos nos tratando, cuidando desse corpo, né? É o que ao longo desse capítulo aqui também, né, Emmanuel vai dissertar para nós. Interessante que Pedro aqui disse, né, segundo que brevemente hei de deixar esse meu tabernáculo. Por que hei de deixar esse meu tabernáculo? Porque todos nós um dia iremos deixar esse nosso corpo físico, né? Pensaste nisso? Já pensamos nisso, nessa situação? De que esse nosso corpo aqui, ele é passageiro, ele é perecível e, portanto, merecedor de todo o nosso cuidado? Pensaste nisso, né? Segundo que também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Pedro foi alertado, então Pedro foi alertado por Jesus que ele iria deixar o corpo físico, né? E muitas vezes nós também recebemos alguns sinais de que vamos deixar o nosso corpo físico, mas muitas vezes nós não damos a devida atenção a esses sinais. Quando nós adoecemos por algum motivo, né?
quando nós cometemos algum excesso, isso vem a enfermar o nosso corpo físico, algum desgaste, né? E procuramos logo um recurso médico, né? Para cuidarmos, né? Nesse momento já é um sinal, talvez, né? De que nós estamos exagerando de alguma forma no nosso cuidado. Não um aviso diretamente, que os mentores espirituais, eles não fazem essa previsão, né, com data. Fulano, você tem tantos anos de vida, né? Já pensou? Se durante o nosso sonho, né, hoje surge um insight, eu vou desencarnar daqui 2 dias. Os espíritos superiores não fazem esse tipo de previsão. Se ocorrer, quando ocorre, né, podemos ter a certeza que não parte de espíritos sérios, né? Que os espíritos, segundo nos ensina lá o livro dos Espíritos, né, eles não fazem previsão, assim, com data marcada, data certa, né? Quando a gente ouve algumas vezes, né? O mundo, no ano tal, 2000 e tanto, vai ocorrer isso, vai haver uma grande mudança, uma transformação, né? Os espíritos sérios não fazem previsão com data prevista, determinada, né? Justamente para que não ocorra nas pessoas, né, um tipo de aflição, e as pessoas deixam, muitas vezes por conta disso, né, de fazer com que a sua vida corra de forma livre, né? A pessoa ficar sempre presa, fixa naquele pensamento. Por que eu vou me esforçar, né, em trabalhar? Por que eu vou me esforçar em estudar? Por que eu vou me esforçar em ir para o centro ou para a igreja católica, ou onde for, se dentro de breve tempo, né, vai acontecer um grande cataclisma, né, e a vida na Terra deixará de existir, né? Então, temos que ter muito cuidado com essas previsões, né, com datas marcadas. Bom, então vamos aqui ao estudo, né, depois dessa introdução que Emmanuel faz, né, aproveitando esse capítulo 2, né, da Carta de Pedro. Então, diz o seguinte, a mensagem. Se muitas vezes grandes vozes do cristianismo se referiram a supostos crimes da carne, é necessário mencionar as fraquezas do eu, as inferioridades do próprio espírito, sem concentrar falsas acusações ao corpo, como se este representasse o papel de verdugo implacável, separado da alma, que lhe seria, então, prisioneira e vítima. Bom, aqui, nesse capítulo, nessa questão, né, que Kardec, que o Emmanuel coloca para nós, faz uma alusão aqui à carne, né? A carne é fraca, disse às vezes, né? Mas fulano ele se equivocou, a carne é fraca, né? E nós imputamos muitas vezes as nossas fraquezas à carne. Mas a carne, ele é um instrumento do Espírito, um instrumento de manifestação da vontade do Espírito. Então, não é a carne que é fraca, é o espírito, né, que é cheio de fraquezas. Nós é que estamos cheios de fraquezas. E quais são essas nossas fraquezas? São várias, né? Por exemplo, a vaidade, sexo, dinheiro, poder, né? E segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, né, um dos grandes males do espírito, né, é o orgulho e a vaidade. Estes, sim, seriam os verdadeiros, podemos dizer, crimes da carne. No livro Evangelho, no livro O Céu e o Inferno, na primeira parte, no capítulo 7, tem uma mensagem importante que, né, que a gente recomenda quando fala de carne é fraca, né, com esse mesmo título, A Carne é Fraca. Então, lá Kardec faz uma
digressão, né? Um estudo, um levantamento, né? Sobre essa questão da carne é fraca. Então lá ele fala para nós, né? Que não é a carne que é fraca, né? É o espírito que está momentaneamente habitando aquele corpo. Então, o que é que nós somos? Nós somos, né, espíritos, né? Nós estamos momentaneamente habitando um corpo feito de carne, de células, milhões de células, né? E nós, o espírito, é que imprime, né, ao corpo físico as suas qualidades. Então, se o corpo manifesta alguma inferioridade, né, no campo, por exemplo, aqui, da vaidade, do sexo, do apego ao dinheiro, né, isso não é o corpo que tem essa deficiência. A deficiência é do espírito, manifesta-se no espírito, né? E continua aqui o Emmanuel. Reparamos que Pedro denominava o organismo como sendo o seu tabernáculo, como diz. Então, né, aqui, né, Pedro denominava o seu organismo como sendo o seu tabernáculo. Como disse, né, o que é o tabernáculo? É um local sagrado. Então, Pedro considerava, né, o organismo, o nosso corpo, né, como um local sagrado, como disse, que deve ser respeitado, né, e cuidado. E muitas vezes nós temos esquecido, né, desses cuidados, né? Que o nosso corpo é perecível, nosso corpo precisa de energia, nosso corpo precisa de alimentação, nosso corpo precisa de sono, nosso corpo precisa de divertimento, precisa de diversão, precisa. Nosso corpo precisa de trabalho necessário, lei do trabalho, né? Nosso corpo precisa de conservação. Temos lá no Livro dos Espíritos, nas leis morais, né? Lei de conservação. Tem uma lei, é uma lei de Deus. Conservar o corpo, né, é uma lei de Deus. Onde nós não cuidamos, nós estamos transgredindo, né, essa lei. A lei moral, né, a lei divina, que é a lei de conservação. Assim como tem também a lei de destruição, né? Aquelas 12 leis que nós estudamos na terceira parte do Livro dos Espíritos. No item 3, continua Emmanuel. O corpo humano é um conjunto de células aglutinadas ou de fluidos terrestres que se reúnem sobre as leis planetárias, oferecendo ao espírito a santa oportunidade de aprender, valorizar, reformar e engrandecer a vida. Então, o nosso corpo ele é feito de trilhões e trilhões de células, né? Até nós chegarmos a essa forma ereta que nós estamos hoje, né? Tem aquela ilustração, né, da evolução da espécie, né, que começa lá no comecinho, né, lá dos descendentes, né, dos símios, né, onde Neandertal, né, que vai se evoluindo até chegar à forma humana ereta, né? Quantos milênios, né, foi dispensados, né, para que esse corpo atual hoje, né, tenha essa capacidade, né, aprimorada, né, ao longo dos milênios, para que o espírito pudesse, né, habitar esse corpo momentaneamente, né, e desenvolver as suas potencialidades. Então nós temos que respeitar isso, né, gente? São trilhões de células aglutinadas no nosso corpo, né? Nós somos formados de vários órgãos, né? De ossos, de sangue, de nervos, de órgãos internos, tudo interligados, né? Funcionando perfeitamente, né? É um laboratório. Nosso corpo é um laboratório, né, que funciona como se uma engrenagem de uma máquina, né? Quando uma peça de um automóvel, por exemplo, ele se desgasta, né? Todo o conjunto, né, acaba sofrendo as consequências. Assim também o nosso corpo, né? Um pâncreas, por exemplo, que é um órgão vital, né, para a produção da insulina, que vai metabolizar, né, os nossos carboidratos, né? Quando ele não funciona de forma adequada, né, provoca no nosso organismo uma confusão muito grande, né? Uma alteração, né, na nossa homeostase muito grande, assim como o mau funcionamento de um fígado, de um estômago, né?
Então, nós temos que ter muito cuidado com esse nosso organismo, né, que foi elaborado ao longo de milhões de anos, né, por vários espíritos, vários técnicos espirituais celestes, né? Então, o fluido, o que é o fluido terrestre? Fala do fluido terrestre, né? O fluido terrestre é um tipo de condensação de matéria, né? E o que é matéria? Segundo Einstein, né? Matéria é energia, né? Energia condensada. Que aqui ele fala em aprender, valorizar, reformar, engrandecer a si mesmo. Se houver aprendizagem, há mudança. Quando nós aprendemos, nós mudamos. E nós estamos aqui para nos mudarmos, né? A nossa forma de ver, né? A forma de compreender, né? Então, nós precisamos da aprendizagem. Frequentemente, continua aqui na sua descrição, Emmanuel, o homem, qual operário ocioso ou perverso, imputa ao instrumento útil, ao corpo, as más qualidades de que se acha cometido. O corpo é concessão da misericórdia divina, para que a alma se prepare ante o glorioso porvir. Então, frequentemente, o homem ocioso e perverso, né, diz Emmanuel, imputa ao instrumento, né, ao corpo, né, as más qualidades de que se acha acometido. Ociosidade e perversão. A perversão é um dos maiores problemas da nossa perversidade. Por quê? Por trazer sofrimento ao outro. O corpo, ele apenas expressa, porque o corpo é um instrumento de expressão nossa. Quando encarnamos, Deus investe em nós como se estivesse a nos dizer: toma aqui este corpo, aproveita e evolui, volta ao cenário terreno e desenvolve as suas potencialidades espirituais, a sua generosidade, a sua empatia. É isso, né? E quando nós encarnamos, né, que Deus espera de nós, como se estivesse a nos dizer: olha aqui, meu filho, toma aqui esse corpo, aproveita, né? Evolui. Porque uma vida mal aproveitada, né, para recuperar esse tempo perdido, logicamente, pela misericórdia divina, nós não seremos condenados eternamente, né, segundo as concepções tradicionais, antigas, né, ao fogo eterno. Não, Deus é amor, Deus é misericordioso, né? Então, mesmo apesar de todas as perversidades da nossa ociosidade, né, que tenhamos cometido, né, pela fraqueza, não do corpo, mas pela fraqueza do espírito, né, certamente nos será concedida outra oportunidade, como estamos aqui, né? Mas esse retorno à carne, ele não se dá assim de forma instantânea. Muitas vezes é necessário esperar um bom tempo na espiritualidade, né, para que possamos, através do Instituto da Reencarnação, reunirmos novamente todos aqueles nossos entes queridos e as nossas pessoas que nós inadvertidamente, né, tenhamos ferido. E que temos por obrigação, vamos dizer assim, né, reparar esses nossos equívocos através do Instituto da Reencarnação. Isso não se dá assim muito fácil, né? É necessário todo um preparo, né? Então, para que nós vamos adiarmos, né, para milênios à frente, né, uma encarnação mais, vamos dizer assim, aproveitosa, né, mais justa?
de acordo com as leis divinas. Se nós temos todo o conhecimento já, né? Graças a Deus nós estamos no momento, né? Dentro de uma doutrina que nos esclarece, né, perfeitamente o porquê da vida, né? A necessidade de nos amarmos, as consequências de quando nós deixamos de amar, as consequências de quando nós ferimos o outro. Tudo isso nós temos esses estudos nas obras, né, que os benfeitores espirituais trouxeram para nós, né? Já de Kardec para cá, até antes de Kardec mesmo, né, os espíritos jamais deixaram de enviar mensagens consoladoras. Jesus está conosco não só de 2025 anos para cá. Jesus está conosco muito antes, né? Desde a formação da Terra, né? Quando ainda era o caos, né? No universo, né? Jesus já estava aqui conosco. Então a mensagem de Jesus, ela já vem desde quando a Terra começou a se formar, né? Antes de Jesus, com Moisés e outros profetas, né, já eram as mensagens, né, de Jesus através deles, né? Mas chegou o momento que ele mesmo sentiu a necessidade, Jesus, né, de vir aqui, né, trazer para nós, né, o seu amor, o seu ensinamento do amor, do perdão, né? Mas ele disse naquela época, né, que nos deixaria o Consolador prometido, porque naquela época, quando Jesus trouxe os seus ensinamentos, né, os homens não estavam ainda plenamente preparados para compreender, né, os seus ensinamentos. Daí eles falar por parábolas, que era uma forma, né, uma forma mais acessível. Mas ele disse que deixaria para nós o Consolador prometido, né, que nós entendemos que é a doutrina dos Espíritos, que veio ratificar todo aquele ensinamento, né, e trazendo mais conhecimento ainda de acordo com a nossa capacidade de apreensão, né? E os bons Espíritos nunca se cansam, né, de trazer mensagens consoladoras, né? Através da mediunidade, né, de vários Espíritos que habitaram a Terra, que estão no momento ainda habitados junto de nós, trazendo as suas mensagens, né? Como nós tivemos Chico Xavier, recentemente Divaldo, né, que voltou à pátria espiritual, né? Zé de Menezes, inúmeros espíritos, né? Como também temos no momento inúmeros espíritos encarnados fazendo um grande trabalho, né? E muitas vezes um trabalho, às vezes, que não sobressai, que não aparece na mídia, né, mas que estão trabalhando em prol da mensagem de Jesus. E quando eu falo mensagens, espíritos, né, de luz, não é só na doutrina espírita, né, que os espíritos de luz estão em todas as religiões, em todas as doutrinas, né, estão lá espíritos de luz, trazendo, né, conhecimento, né, buscando influenciar aqueles que comungam com essas doutrinas, né, mensagens consoladoras, né? Mas a doutrina espírita é a que reúne a maior quantidade, né, de revelações? Não. A doutrina espírita tem uma grande contribuição, né, com a mensagem de Jesus. Mas Jesus está em todas as religiões, né? E todos aqueles que falam em nome de Jesus são inspirados por espíritos bons, né, para trazer as suas mensagens. Continua a mensagem. Longe da indébita acusação à carne, reflitamos nos milênios despendidos na formação deste tabernáculo sagrado no campo evolutivo. Já pensastes que é um espírito imortal,
dispondo na terra, por algum tempo, de valiosas potências concedidas por Deus, às tuas exigências de trabalho, já pensamos nisso? O tema é, já pensastes nisso, né? Já pensastes que somos um espírito imortal? Então, nós não devemos nunca perder de vista nessa questão, que nós somos um espírito imortal, que estamos dispondo na terra momentaneamente de valiosas potências concedidas por Deus. E quais são essas potências que Deus nos concede? Aqui vai dizer agora, quais são essas potências, né, da qual nós somos concedidos. Que fazes de teus pés, de tuas mãos, de teus olhos e de teu cérebro? Sabes que esses poderes te foram confiados para honrar o Senhor, iluminando a ti mesmo? Medita nessas interrogações e santifica o teu corpo, nele encontrando o templo evolutivo. Então aqui descreve algumas potências de que nós somos possuidores. Sabes que esses poderes te foram confiados, diz, para honrar ao Senhor, iluminando a ti mesmo? Medita nessas interrogações e santifica o teu corpo. O que estamos fazendo nos nossos pés? Onde os nossos pés estamos nos levando? Hoje, nessa manhã, os nossos pés foram santificados, que nos trouxeram até a casa espírita. Como poderiam nos levar para outros lugares. Mas nós já soubemos, né, fazer a escolha. Não. Meus pés antes me levavam para outros caminhos. Os caminhos dos vícios, os caminhos das drogas. Os caminhos da guerra, os caminhos do tráfico. Mas hoje, os meus pés me trouxeram para a casa espírita. Quando saímos daqui, né, onde nossos pés vão nos conduzir? Nós estamos imaginando, vamos para a nossa casa. Chegando à nossa casa, né, o que vamos encontrar dentro do reduto do lar? Outros espíritos revestidos de corpos que necessariamente não coadunam, não pensam como nós. Que tem os seus gostos, que tem os seus direitos, que precisam ser respeitados. Quando voltarmos à nossa casa com os nossos pés, durante o caminho, nós vamos encontrar, possivelmente, pessoas deitadas ainda na calçada com esse frio. Quando voltarmos para casa com os nossos pés, nós vamos passar em frente, talvez, a um comércio, né, na qual pessoas estão, talvez, lá se embriagando, ou brigando. Quando voltarmos para casa,
os nossos pés podem nos levar a inúmeros caminhos. Cabe ao nosso livre-arbítrio, né, escolher qual o caminho que nós vamos tomar. Que fase de teus olhos, de tuas mãos? O que fazemos das mãos? Aqui, na casa espírita, né? Assim como em outras casas também, né? Através das mãos, quem é médium, por exemplo, quem é médium, poderá usá-la na aplicação do passe. Quem trabalha na panificação vai amassar a massa para fabricar o pão, que hoje é mecanizado, né? Mas utiliza muitas mãos. Nós podemos usar nossas mãos para cumprimentar, para levantar alguém que nós vimos no caminho sentado, né? Deitado, e procurar erguê-los com as nossas mãos. Quantas benesses, né, nós podemos fazer com as nossas mãos? Podemos dar um adeus, um cumprimento, podemos empunhar uma arma e com essa arma tirarmos a vida de um semelhante. Nós podemos, com as nossas mãos, recolher da terra o alimento que nós temos à mesa. Quando vamos a uma feira livre, tem aquelas bancas, né, repletas de folhas verdes, né, que muitas vezes é fruto de uma cultura assim, familiar, né? Que existe várias, né? Pessoas para se sustentar, né? Cuidam das suas hortas e levam à feira para tirar os seus sustentos. Então, quando nós pegarmos ali aquela couve, aquele alface, né? Pensando, puxa, alguém usou as mãos para recolher, lavar e transportar. Então, temos que valorizar aquele trabalho. Que fazes de teus olhos? Tem um capítulo chamado, não sei se é no Pão Nosso ou na Fonte Viva, intitulado Olhos. Aí inicia com a frase de Jesus, né? Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Aí vem numerando, né, vários tipos de olhar, né? Olhos de agredir, olhos de ferir, né? Pensaste nisso? Pensamos como nós estamos usando os nossos olhos? Se estamos usando os nossos olhos apenas para nos referirmos aos defeitos alheios, para vermos apenas o defeito do outro, as dificuldades do outro? Nós sabemos, né, o que se passa no interior do outro para julgarmos pelo simples olhar? Os nossos olhos foram feitos, né, para vermos em torno de nós, mas também devemos usá-lo para olhar para dentro de nós. Mas como eu vou olhar? Como é que eu vou virar meu olho e olhar dentro de nós, né? O olho espiritual, queremos dizer, né? Não é o olho físico. O olho físico nos coloca em relação com o mundo exterior, né? O olhar espiritual. Olhar para dentro de nós, né? E procurarmos identificar dentro de nós aquilo que precisa ser modificado, que precisa ser trabalhado. Se fosse assim, o deficiente visual, né,
ele não teria capacidade de enxergar a si mesmo, né? Mas não é com o olho físico que o deficiente visual, nem nós, né? Nós vamos olhar para dentro de nós com os olhos espirituais. Porque quem não tem a capacidade de ver, né, fisicamente, né, ele depende de alguém que o conduza. Né? Assim como nós conduzimos, né, ontem na corrida, né, que trabalha como guia, conduzindo os nossos companheiros deficientes visuais nas suas atividades físicas. Né? Que fazes de teus pés, de tuas mãos, de teus olhos e de teu cérebro? O que fazemos do nosso pensamento, do nosso cérebro? O que nós estamos pensando, né? Como nós estamos julgando, né? Nós julgamos, às vezes, pela aparência. Muitas vezes nós julgamos com os nossos julgamentos, né? O nosso modo de entender. Né? O que fazer do nosso cérebro? Os cientistas utilizam o cérebro, né, na elaboração, no aprimoramento da tecnologia, assim como também muitos usam o cérebro, né, na confecção de máquinas mortíferas. Usam o cérebro nos laboratórios, muitas vezes, para modificar os genes de algumas plantas para que elas possam produzir mais grãos, né? Mais resistentes às pragas. Assim como também pode usar o cérebro para poder manipular os genes para efeitos nocivos. Pode manipular, usar o cérebro para poder aprimorar as máquinas mortíferas. O que nós estamos fazendo no nosso tabernáculo, que é o nosso corpo físico? E conclui: sabes que esses poderes, como disse já, te foram confiados para honrar o Senhor, iluminando a ti mesmo? Medita nessas interrogações e santifica o teu corpo, nele encontrando o templo divino. Então, o templo de Deus, ele está dentro de nós. Nós devemos ser, né, no nosso dia a dia, a expressão máxima de Deus em nós. Então, santifiquemos o nosso corpo. Eduquemos o nosso corpo. Eduquemos os nossos maus hábitos. Eduquemos os nossos pés, para que eles nos levem a caminhos bons. Eduquemos as nossas mãos para que possamos usá-las para acariciar e não para ferir. Assim como também eduquemos os nossos olhos para vermos as qualidades do outro, sempre buscando as qualidades e nunca colocando em evidência as imperfeições, porque imperfeições nós também temos. E certamente ninguém gosta, né, de que alguém se refira a nós enaltecendo as nossas dificuldades. E quando acontecesse alguém, usando os seus olhos, identificar em nós alguma inferioridade que nós tenhamos a humildade de reconhecer, assim, eu tenho essa dificuldade. Eu vou procurar, né, a partir de hoje, melhorar essa minha dificuldade, para que eu não possa, né, ferir a quem esteja, né, convivendo comigo no dia a dia. Então, são várias questões que nós podemos pensar, né? Graças a Deus que nós temos a capacidade de pensar, de raciocinar, né? E vamos usar muito bem esse nosso corpo físico, né?
esse tabernáculo, como diz, né, Pedro, nesse tabernáculo, esse local divino, né, onde momentaneamente nós estamos habitando e que teremos que devolver esse tabernáculo. Que Jesus abençoe. Muito obrigado pela atenção e a paciência de todos vocês. Tenham um bom domingo. Pessoal, bom dia, né? Que não tive oportunidade de cumprimentar ainda. Que Jesus permaneça abençoando a caminhada, a jornada do Ademir, nosso companheiro. Leve nosso abraço, pessoal lá do Instituto de Difusão Espírita, fica ali em Santa Luzia, né? E, bom, estamos com vários materiais para pensarmos, né? E que esses pensamentos possam nos ser instrumentos de amadurecimento, de evolução, de fortalecimento, né? Conforme disse a Fernanda aqui na prece de abertura, né? E que eles estejam o máximo possível nas faixas vibratórias mais elevadas, né? Que quando nós pensamos coisas boas, quando nós pensamos o quanto Cristo cuida de nós, nós nos aproximamos deles, né? E temos mais chance aí de acertarmos na nossa caminhada. E conforme nós aprendemos na doutrina espírita, nesse instante nós vamos nos colocar a pensar em Deus. Porque pensar em Deus também é uma prece. Pensar em Deus agradecendo pela manhã tão linda de inverno. Esse céu azul, solzinho tímido, mas que se faz presente, perseverante na nossa vida, cuidando de nós. O ar puro que nos é concedido para vivermos a oportunidade dessa existência, o nosso corpo, que é um instrumento pensado, moldado, exatamente para suprir toda a necessidade que nós temos de aprendizado, de crescimento. A oportunidade de vivermos, Senhor, os Teus ensinos na essência, fazendo ao nosso próximo o que nós gostaríamos que fizesse conosco, amando ao próximo como a nós mesmos e amando a Deus acima de tudo. E é com esse pensar, Senhor, que nós buscamos seguir a nossa jornada, a nossa semana, vivendo os desafios, as oportunidades que nos serão concedidas para o bem de todos nós. E assim nós agradecemos a Jesus Cristo, nosso Senhor, pela companhia amiga e sublime de todas as horas na nossa jornada. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, no hoje e no sempre. Muito obrigado, Senhor. Assim seja.